Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 20 de julho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Aos pastores queridos que hoje completam mais um ano de vida, um grande abraço para vocês, parabéns. Eu quero encorajar você, ovelhinha amada, a mandar aqui pro nosso Debate 93 de hoje o nome dos pastores que fazem aniversário hoje e amanhã, porque sexta-feira a gente celebra os aniversariantes de sexta-feira e também de sábado. Manda aqui pra gente, correndo aqui pro nosso Debate 93, e no final do programa vou ter aqui a alegria de mencionar o nome dos pastores e pastoras que completam hoje mais um ano de vida e também o nome das igrejas pelas quais nós vamos orar no final do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Muito bom ter você aqui com a gente. Ô Marcela Basso, quero agradecer aqui as várias mensagens que estão entrando aqui na sequência, o carinho dos nossos ouvintes, porque hoje é dia do amigo, né? Dia do amigo tá sendo um dia assim tão legal, porque muita gente mandando mensagens aqui pro nosso WhatsApp mesmo, da 90. Antes da gente entrar no ar, já tinha mensagens aqui para nós, e eu quero agradecer aqui, porque é sempre muito bom interagir com esse nosso ouvinte. Todo dia, né? Todo dia cria uma amizade tão legal, né? Os nossos ouvintes, eu costumo dizer que eles são maravilhosos. Eles realmente são mais do que ouvintes, eles são nossos amigos. Eles permitem que a gente faça parte da vida deles e eles fazem parte da nossa vida. Eles oram pela gente todos os dias. E é tão maravilhoso quando a gente pode encontrá-los, abraçá-los. Então, ó, um beijo pra vocês, nossos amigos de todos os dias. E essa semana, né, Marcela, eles mandaram pra gente aqui tanta coisa. Nós recebemos aqui fotos de empadinha, fotos de pudim do não sei o que é aquilo? Pudim de Maria Mole. Pudim de Maria Mole. Só foi foto. Nós recebemos fotos aqui de coxinhas. Nós recebemos fotos aqui de carne assada. Nós recebemos foto de feijoada, de não sei o que lá, de camarão, mas eram tantas fotos. Eu fiquei só nas fotos, né? Olhando as fotos. Saiu daqui, ouvinte, eu vou te falar, saiu daqui numa pressa. Falei, meu Deus, mas tá indo embora assim correndo, por quê? Tô morrendo de fome. Deu uma fome violenta, meu Deus do céu. Vamos marcar, né, pro pessoal às vezes conhecer aqui o estúdio, trazendo assim, aquilo que tava na foto. Mas não a foto. Assim, sem estresse, né? Também acho uma boa. Vamos combinar com antecedência. Desse jeito, né? Muito bom. Então, parabéns aqui aos nossos queridos ouvintes maravilhosos, a nossa gratidão. Hoje é dia do amigo. Manda uma mensagem legal para uma pessoa que você ama. Agora, cuidado, você fica mandando a mesma mensagem para todo mundo, a pessoa vai receber lá também. Hein? Vai aquela mensagem, dá uma coisa personalizada, manda aquela mensagem com carinho para aquela pessoa especial que faz diferença na sua vida. Isso é sempre muito bom. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, minha gente, aqui o ouvinte está contando. Querer crescer financeiramente, ampliar o número de bens materiais e subir profissionalmente seria ambição, gente. Ter esse desejo do ter pode prejudicar a minha vida espiritual. Seria melhor me acostumar ao que eu tenho e privilegiar a minha vida espiritual? Como ser equilibrado quando o assunto é ambição e prosperidade? Eu, pastor Hudson Boulet, quero começar ouvindo a sua palavra e a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia à mesa. Eu gostaria de começar esse tema lendo um texto que está lá em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19, que diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça
nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse versículo ele não pode ser interpretado como regra para que a pessoa não queira prosperar. A chave dele está no final, onde diz: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Seria ambição querer ter as coisas? Depende. Se o teu coração estiver nessas coisas, sim. Porque tem pessoas que não têm grandes posses e mesmo assim tem um coração ambicioso, mesmo assim tem o coração nas coisas materiais. Então, na verdade, a gente não tem uma receita de bolo para tentar dar conta disso como um estereótipo. Não, essa pessoa assim é ambiciosa, aquela pessoa acolá não é. Depende da motivação. Tem gente que tem muito e não é ambiciosa, o que tem reparte, e tem outros que tem pouco e são ambiciosos. Pastora Virgínia Estevão é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a querida irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, aos ouvintes. Eu acredito também, feliz dia do amigo, da amiga, eu acredito que quando você deseja crescer, é fundamental. É importante você querer sair do lugar onde você está, não se acomodar, não se posicionar aceitando as coisas como elas estão acontecendo. Eu acho que você tem que desenvolver dentro de você um querer, uma decisão motivacional de você conquistar cada vez mais. Agora, a questão aí, me parece que eu concordo, é a atitude de nós colocarmos o amor ao dinheiro, o amor a essa ambição, a que esse desejo de crescer vire uma ambição desenfreada, vire uma concupiscência, vire um amor ao dinheiro. Eu acho que a atitude da gente entregar os nossos valores a esse posicionamento é que é perigoso. No momento que você coloque os seus valores nisso, ou seja, você baseia a sua vida em adorar um Deus, que é o dinheiro. O dinheiro tem que ser um instrumento. Aquilo que você vai conquistar tem que ser um objetivo daquilo que você ama fazer, aquilo que você quer conquistar, mas aquilo não pode virar o seu Deus. E muitas vezes a gente deixa, como todo mundo sabe, a gente não percebe, mas acaba virando um Deus a nossa ambição, o nosso querer. Então, cuidado com o seu coração. Bispo Davi Gualberto, conosco no debate 93 de hoje também. Bispo, muito bom dia, o senhor seja bem-vindo aqui entre nós. O senhor concorda com o que os companheiros aqui que o antecederam disseram? Bom dia, meu irmão JR, aos pastores, pastor aqui à mesa. Eu concordo. A impressão que eu tenho, JR, é que a dúvida desse ouvinte, ela é a dúvida de milhares de pessoas no Brasil, e ela passa muito pelos extremos que a igreja evangélica lida no Brasil. A gente lida muito nos extremos. A gente tem, por um lado, uma igreja que prega que pobreza é santidade e riqueza é pecado, e a gente herdou muito isso da igreja romana, essa questão de que esvazie-se de tudo que você tem para que a instituição se enriqueça. E por outro lado, a gente tem, infelizmente, muito da pregação do Brasil dominada pela teologia da prosperidade, que não é a teologia da prosperidade bíblica, mas sim uma teologia importada dos Estados Unidos da América, que prega o contrário, que prega que a pobreza é sinal de falta de obediência, que a pobreza é sinal de castigo divino, que a pobreza é sinal de infidelidade, a riqueza é sinal de obediência, a riqueza é sinal da bênção de Deus. Então, os ouvintes e os crentes hoje vivem nessa questão. Se eu desejar, se eu ambicionar alguma coisa, eu estou pecando? Então, essa questão é muito resultado desses extremos que nós vivemos, sobretudo no Brasil. Então, há que se achar um equilíbrio, há que se achar um ponto em que a gente possa, sim, desejar, sim, ambicionar, sim, querer possuir as coisas, querer crescer, sem que isso, aí eu concordo muito com os nossos pastores que nos antecederam, sem que isso tome o lugar do senhorio de Cristo na nossa vida. Amém. Querer crescer é extremamente importante, mas ter o Senhor como o cabeça das nossas vidas em todas as áreas
é fundamental. Pastor Ricardo Pinudo, muito bom dia, seja bem-vindo, tendo ouvido aqui também os companheiros, chegando aí animado, o que o senhor acha? Bem animado. Bom dia a todos, irmãos. Jota, esse é um assunto muito recorrente, principalmente na área ministerial onde eu trabalho. Quando eu vi o assunto, né, o e-mail ontem, e ontem à noite eu estava conversando com um jogador de futebol que está no Vasco. É aquela mesma história, né? O cara, time grande, almeja a independência financeira, crescimento, e tem que ser assim mesmo, senão não consegue jogar, não consegue atuar. Mas está falando exatamente sobre isso. O que não pode ter é o teu coração tá nesse negócio. A gente, enquanto servo de Deus, enquanto igreja, desde o povo de Israel, nós vemos Deus dando autoridade e inflando no coração do povo a conquista. Amém. Então, prosperar, crescer, multiplicar, agregar, isso é benéfico. E Adão e Eva foram criados debaixo dessa ordem, crescíveis e multiplicáveis. Então, o problema não é crescer, o problema não é ter dinheiro, o problema não é riqueza, o problema é o amor a tudo isso, exatamente. O teu coração em tudo isso. Então, principalmente no meu ministério, aí eu amplio um pouco mais, para o atleta, principalmente, se ele não tiver esse sentimento de conquista, de progressão, né, e isso está linkado, tanto o meio artístico quanto principalmente atleta e o futebol, isso está linkado com dinheiro. Agora, dinheiro é uma coisa, riqueza é uma coisa e prosperidade é uma outra coisa. Então, para isso, o hebraico usa as duas palavras distintas para isso. E a gente tem que ter muito cuidado. Ao mesmo tempo, é um caminho, é uma linha tênue, é uma coisa muito desafiadora. Os extremos são ruins, buscar o equilíbrio, mas nós temos que ter esse pensamento, esse sentimento, porém, impedir e proteger o nosso coração de ser grudado por tudo isso. Vou perguntar uma coisa aos irmãos, então é o seguinte, nós temos aqui algumas dificuldades, uma delas é a forma. Sem dúvida. Né? A pessoa quer crescer, então ela tem que analisar a forma, pode passar por cima dos outros, puxar tapete, furar o olho da irmã, a pessoa não pode, não é isso? Quer dizer, existem alguns princípios aí éticos, princípios de comportamento, o testemunho que a gente dá. Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa tá lá, a pessoa tá desenvolvendo-se profissionalmente, está tendo lá um certo êxito, uma pessoa que quer o lugar daquela outra, inventa uma história, fala uma mentira, arma uma cilada para poder tirar aquela pessoa do lugar e assumir aquele espaço dela. Isso acontece o tempo inteiro. Na vida é assim mesmo, não é? Então, ou seja, isso é uma forma que nós estamos aqui observando, que vocês apontam que isso é absolutamente inadequado. A segunda coisa que vocês disseram é a questão da motivação. Então, às vezes você está ali com a motivação de ter mais do que o outro, de se encher daquilo ali. Já ouvi aqui várias vezes pessoas dizendo que às vezes a pessoa não recebe porque Deus já sabe que vai acontecer. Então, o irmão tá lá cheio de fé, clamando ao Senhor, participa do culto, cresceu um pouquinho, o camarada já pisa nos outros, já começa a mostrar, na verdade, quem ele é, né? E até se afasta da igreja e tudo mais. E você vê na Bíblia uma série de pessoas, especialmente no Novo Testamento, usando os recursos que tem, fruto do seu crescimento, na obra de Deus, amém, no reino de Deus. Ou seja, tem essa coisa, essas três áreas aqui que vocês destacaram uma outra vez aqui, que eu queria pedir que vocês, sim, é isso mesmo? Alguma outra coisa que vocês entendem ser fundamental para o nosso entendimento em relação a este assunto? Ambição, prosperidade, crescimento? Eu penso que o dinheiro, ele não pode ser um fim nunca. Quando o dinheiro, ele se torna um fim, ele vira o bezerro de ouro. O dinheiro, ele precisa ser um meio. E meio para quê? Meio para que a gente glorifique a Deus a partir do dinheiro. E glorificar a Deus também significa tratar bem a minha família, dar conforto para minha família, investir no reino de Deus, ajudar os mais pobres, ajudar os necessitados. O dinheiro, quando é aquela história lá do tio Patinhas, né, que ele tinha lá aquela piscina de moedas de ouro. Para ele bastava aquilo, ele queria o dinheiro, ele amava o dinheiro para ele era um fim. E quando o dinheiro ele se torna um fim, o dinheiro ele nos adoece. O dinheiro ele precisa ser sempre um meio. E ainda assim precisa ser um meio para glorificar Deus. Porque existem meios que são escusos a partir do dinheiro. Ele precisa ser um meio para glorificar a Deus. A partir daí, a relação com o dinheiro, ela se torna uma relação saudável. E o sacrifício também, o jovem rico, né? Quando Jesus falou, olha, só uma coisa te falta então para que você seja perfeito, vai, vende tudo que você tem e vem cá, vem me seguir, entrega tudo. Ali foi
questionado o amor ao dinheiro daquele jovem rico. Ali ele foi questionado: você verdadeiramente quer fazer o melhor? Não seja dominado por isso, não seja guiado por isso. Eu acho que a questão também desse amor ao dinheiro, né, que é a raiz de todo pecado, a questão é: o amor a qualquer coisa que não seja a Deus pode virar alguma coisa que você vai simplesmente se posicionar a adorar dentro do seu coração. Então, a questão de você crescer, de você... a forma, o que você vai fazer com isso, está muito ligado com o teu relacionamento com Deus. Eu conheço pessoas que, por exemplo, a família é muito conduzida pelo ter, por exemplo. Então, se aquele pai tem, os filhos ficam em volta. Se aquele pai não tem, aqueles filhos não ficam em volta. Então, o que foi construído nesse relacionamento de pai e filho foi exatamente o amor ao dinheiro e não o amor ao pai. Então, essa é uma questão que você tem que tomar muito cuidado quando você coloca o amor ao dinheiro acima de qualquer outra coisa. Como é que a pessoa sabe que está amando mais ao dinheiro do que a Deus, hein? Ou mais ao dinheiro do que aos pais, mais ao dinheiro do que a família? Como é que a pessoa detecta isso? Porque se você for perguntar para uma pessoa, vai dizer claro que não. Exatamente. Não, claro que não. Esse dinheiro aqui que eu estou ganhando, não, é para uso, tal. Eu quero ajudar pessoas, o discurso é sempre positivo. Mas existe alguma fórmula ou existe alguma forma? Ao meu ver, já passei por essa experiência em casa mesmo. É quando a gente tira o tempo da família, investe o tempo naquilo que a gente acha que vai produzir, que é a questão do dinheiro, do aumento do salário, como por exemplo a Dó, minha esposa é professora do município, nossos filhos eram pequenos, e bem pequenos, 2, 3 anos, e ela, por dificuldade, ela dobrava, né? Então quem é da educação sabe, a dobra para dar aula à tarde, ela não tem desconto, então é líquido o segundo salário. Só que as crianças ficavam o dia inteiro. E aí eu ficava naquela coisa também, aí eu arrumava alguém para ficar. E nós chegamos à conclusão que mesmo aumentando, dobrando a entrada, não valeria a pena de terceirizar a criação dos nossos filhos. Então nós demos um passo atrás financeiramente e ganhamos na educação dos nossos filhos um passo na frente. Então é isso aí. Quando a pessoa tira o tempo de quem ama, né? Aquele jargão que a gente já conhece... As pessoas devem ser amadas, as coisas devem ser usadas. E quando é o inverso nisso, a pessoa está com o coração no bem, a pessoa está com o coração no dinheiro. Eu queria só falar uma outra coisa, e trazendo um pouco para a minha área também do esporte. São duas coisas que muita gente reivindica. Eu gostaria de crescer, eu quero ambicionar, mas eu quero ganhar melhor para dar um dízimo melhor, para ajudar os missionários, aquela história toda. Mas há duas situações que eu vejo. Primeira é o aumento da qualificação. Muita gente quer ganhar bem, quer subir, quer prosperar, mas não se qualifica. E aí a gente vê isso no esporte em todas as áreas. A outra coisa que acontece muito, principalmente no jogador de futebol, aumenta, Deus abençoa, e aí ela duplica lá o salário dela, e a má administração leva a miséria. O cara ganha como... testemunho nosso, e o Fabinho até usa muito isso, campeão do mundo no Internacional, Flamengo, Fluminense, ganhava R$100 mil em 2006 no Internacional, campeão do mundo lá, e tinha mês que ele não sabia para onde foi o dinheiro, não sabia. 100 mil. Vai numa noite num bar, é 15 mil, é 10 mil. O Tinga conta isso também, vários outros jogadores que hoje estão no Senhor, que fala que numa noite gastava R$20 mil. Entende? E assim, 30 dias, acabou 100 mil. Então a questão não é ganhar 100 mil, 200 mil. Muitos irmãos nos ouvem e acha que se pudesse ganhar muito, seria feliz. Então a saúde financeira perpassa por isso. Qualificação profissional e também boa administração. Boa administração, sem dúvida. Exato. O pastor Holtz solicitou um texto muito importante, que Jesus disse que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ou seja, eu vou valorizar as coisas que eu acredito que são aquelas que para mim são prioridades. Tratando desse assunto, Jesus ele coloca um limite, um freio nessa ambição, e eu acho que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática, e a gente precisa segui-la. Jesus põe um freio nisso, quando ele disse que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas aquelas demais coisas que estão lá no texto, vestuário, comida, bebida e tal, elas nos serão acrescentadas. Então, quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade, a própria busca ao reino de Deus e a glorificação do nome do Senhor
como nós ouvimos aqui, ela acaba servindo de um freio para essa ambição. Porque dominar o dinheiro não é fácil. Dominar difícil, essa ambição é Eu difícil. vou perguntar uma coisa a vocês. Você acaba aqui. se escravizando se E você não não tomar tem cuidado. Começar ouvindo a pastora sobre esse assunto, que é uma ouvinte nossa, ela dizendo assim, eu tô passando dificuldade, ela tem 71 anos e ela faz uma pergunta: o cristão não pode fazer uma tentativa na loteria? Assim, JR, é pecado pro cristão? Ouvinte. Escuta aí. Vamos ouvir o que os nossos debatedores têm a dízimo vai dizer ser sobre esse bom. assunto. Conta aí, pastor. Eu vou começar ouvindo a irmã. Eu acho que quando a pessoa começa a pensar em jogar para ela conseguir mudar de vida, aí a gente está pensando que ela está esquecendo dos dons que ela tem, a capacidade que ela tem de melhoria, e está colocando o alvo dela questionável numa situação que, na verdade, ela está doando aquilo que ela acredita a uma circunstância de um jogo. Então, eu gostaria de falar com ela, e se eu pudesse conversar com ela, eu falaria: olha quantos dons você tem, como você tem capacidade de desenvolver tantas coisas. Observe a você mesmo. É interessante que quando a gente começa a observar a nós mesmos, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que chama-se a Ana. Ela é uma pessoa muito querida e ela tem muitos dons de costurar. Mas ela nunca quis ir para um curso para aprender a costurar. Você sabe que a pessoa tem dom quando ela faz aquilo, você nunca tem aprendido. Então eu digo para você que quer jogar ou quer fazer algo que seja inusitado, às vezes as pessoas fazem até aposta, ou então entre negócios malucos, tentando ganhar dinheiro, sem observar uma coisa muito simples. Veja dentro de você o que você pode usar, que Deus já colocou. Não tem nada de novo. Deus colocou algo em você que, se você trabalhar, você vai multiplicar. Então não joga. Então não joga. Porque até responder a irmã aqui, entendeu? É sim ou não? Eu queria. É sim ou não? Só não joga. Só não jogue. Eu acho que você, além de não jogar, eu acho que não coloque na sua perspectiva de crescimento essa possibilidade. Nem o jogo do bicho, nem o. Mesmo esses que outros sonhe. jogos aí. Porque tem pessoa que sonha, é isso mesmo. JR, é de Deus. Sonhei essa noite com uma tartaruga. Minha mãe era assim. Tua mãe era, cara. Eu olhei pra você que eu imaginei. Se tivesse alguém que você conhece. Fica nessa, eu vou ficar. E as pessoas já falam: pastora, se eu receber um número, eu posso jogar, porque aí eu vou ajudar o seu ministério. Eu falei: olha, por favor, se você quer ajudar o ministério, vai lá e lava a louça na cantina, porque a gente está precisando muito de ajuda. Eu gostaria de acrescentar, porque o jogo, a loteria, ela tem um quê mágico. De uma hora para outra, os problemas acabam. E a pessoa acaba colocando o coração aí. E isso quebra um princípio bíblico que foi estabelecido lá no Gênesis. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, o crescimento, essa prosperidade, ela necessariamente ela vai precisar, a pessoa ela precisa empregar esforços. Isso não é mágico, isso não vem por osmose, isso não acontece por acaso. Não é incomum pessoas que ganham na loteria e depois de alguns anos ela está pior do que antes, quando havia ganho o prêmio. Por quê? Porque é um dinheiro que não passou pelo esforço. Isso também acontece muito com grandes heranças. Terceira geração arrebentou toda a herança. Então, a loteria ela tem esse quê de mágico, né? De ganhar e de fato não é saudável. Já até eu sempre tenho esse assunto, a gente sempre brinca, né? Então, porque assim, é uma barbada entre nós, né? Parece tão fácil, né? A gente já tem o pensamento construído, mas infelizmente isso é recorrente. Muitas pessoas agregam ao meio cristão, protestante, e aí com essa dúvida. Eu tenho duas pessoas que eu também sempre falei isso, mas de 10 anos para cá eu tive acesso a duas pessoas próximas a mim que, por uma fraqueza, ou que jogaram na loteria ou tiveram acesso a esse dinheiro. Já foi feita matéria em várias televisões, a média é que 10 anos perde tudo. O que existe muito claro é que é um dinheiro amaldiçoado, é um dinheiro fruto de intriga, de briga, de muita vaidade, de inveja, de corrupção e um montão de coisa. Então, duas pessoas próximas a mim que chegou e falei assim: olha, abra mão disso. A pessoa não abriu, a vida foi destruída, desmoronou.
e agora próximo a pouco tempo, mesma coisa, um sócio, o sócio ganhou na loteria, falei, cara, sai desse dinheiro. Ele aceitou a sociedade, separou e a vida dele arruinou, e o que é pior de tudo, não consegue identificar o dinheiro, para onde é que foi, administração, porque é um dinheiro amaldiçoado. JR, eu queria chamar a atenção para a questão não só da loteria, mas de determinados ganhos fáceis, até mesmo fruto de trabalhos, eu coloco entre aspas. Eu tenho sido procurado como pastor, eu tenho visto as nossas igrejas sendo muito procuradas por tipo de comércio, de marketing de rede, esse tipo de coisa, e eu tenho visto pessoas se encalacrando em cartão de crédito, se encalacrando em banco para comprar um determinado produto, para colocar um monte de gente na rede dele, e essas pessoas perdendo dinheiro, perdendo família, saindo da igreja e se tornando pessoas amargas por conta desse crescimento rápido que não tem fundamentação. Pastor está muito sensível a essas coisas, porque a gente lida com muita gente, então a gente é muito procurado por esse tipo de coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse crescimento sem estrutura. E um dado nessa fala do senhor, bispo, é o seguinte, é que às vezes o marketing de rede está lá e a pessoa faz isso aí que o senhor falou, depois o negócio não anda, as pessoas brigam. Isso aí. E como, vamos dar um exemplo aqui, nós somos aqui uma igreja, nós aqui, nós conhecemos mais gente aqui dentro do que fora. Isso. Se é marketing de rede, nós vamos botar as pessoas de dentro. Isso. Não dá certo, rapaz, acabou o ambiente. A pessoa não anda mais junto, não. Eu conheço um pastor que perdeu a igreja. Olha aí, é isso aí que eu tô falando. Perdeu a igreja. É gente que começa a brigar, que tem dificuldade de relacionamento, porque não tem como. Arrumou uma confusão. E onde é que iniciou isso aí? Olha lá atrás. Olha lá atrás. Então, é uma encrenca. Ouvinte, presta atenção. Eu sei que o negócio tá a corda no pescoço, tá todo mundo doido aí pra arrumar o dinheiro. Tem gente aí que querendo trabalhar de maneira correta ali, mas veja um pouco além, que às vezes esse negócio sai caro. O negócio sai caro demais. Você tem que ter muito cuidado com isso. Agora, o ouvinte tá perguntando, JR, tem bolão, igual teve aí na Copa do Mundo, entendeu? Não sei o que é isso. O que é isso? Bolão. O bolão. Você que é da área de futebol. Bolão é o que é? Tem vários tipos, né? Tem o que o pessoal faz com o número da Loteria Federal mesmo, mas é uma coisa informal. Da Copa, e da Copa é resultado. O cara acerta o resultado, cada um bota R$20, 10 pessoas bota R$20, aí faz 200. Aí quem acertar o resultado leva os R$200. Isso acontece muito em trabalho, família. Isso é errado, gente? Ou mais ou menos? Eu não sou muito favorável, não. Mas... porque cria ansiedade, você põe dinheiro que... Eu acho que todo ganho que não é fruto do suor do trabalho, ele é perigosíssimo. Eu acho que todo ganho, acrescentando ao bispo, todo ganho que é proveniente da perda de alguém é maligno. Perfeito. E a Loteria Federal, ela é um ganho a partir da perda. Um ganha, dois e milhares perdem. Exatamente. No ganho, no bolão, a mecânica é a mesma. Muita gente vai perder para poucos ganharem. E para mim, todo ganho proveniente da perda de alguém é maligno. Tem um negócio que é complicado, diz que é o bingo, né? O bingo é um negócio de doido, rapaz. Porque o que tem de bingo aí há pouco tempo a polícia bateu num lugar, porque era um bingo clandestino, que só pode ser assim, clandestino. Se tem alguém que faz um bingo aí no sábado à tarde com a comunidade, se prepara que a polícia pode bater aí, porque se é bingo, ele tem que ser clandestino, você tem uma ideia. E aí, naquele lugar que funcionava o bingo clandestino, funcionou uma igreja. Eita, eu li. Entendeu? Nós entrevistamos aqui, enfim, o que aconteceu? A igreja deixou de ser ali, foi para outro lugar. Mas a placa ficou. Foi. E a PM, naquela ocasião, foi PM, nós trouxemos isso aqui, pedimos uma nota de esclarecimento, eles fizeram para nós uma nota de esclarecimento, porque eles reconheceram o erro deles. Quando eles fotografaram a fachada que associava ao nome de uma igreja. Mas veja o dano, isso é um dano. Terrível. Eu não sei como é que calcula isso de maneira prática, mas tem vários métodos, né? E o bingo é uma coisa complicada, e vários idosos, eles estão sendo viciados no bingo,
Certeza. Entendeu? Porque eles vão lá, passa a tarde, eles não tem ninguém para conversar, vão para lá, passa a tarde. Tem chazinho, tem biscoitinho, tem o quê? Companhia. Perde dinheiro. Né? Entendeu? Quando acordou, meu querido, perdeu o bingo. Agora tem um ouvinte aqui que tá bravo. Eu vou ler, eu quero ouvir a opinião de vocês, o ouvinte fala e depois vai ouvir, né? Porque quando a gente fala, vamos ouvir aqui sempre com muito carinho, né? Diz, JR, ter uma vida financeira boa é ótima, mas juntar riquezas está errado. Sabe por quê? Já diz a Bíblia, não juntei tesouros, mas o que vejo é pastores comprando helicóptero, carros importados, aviões, fazendo mansões, tudo com o dinheiro da igreja que o povo contribui, porque não constrói casas para os fiéis, por que não constrói casas para os fiéis que pagam aluguel? Pagam milhões de rádio, televisão só para pedir. Eu já disse, continua ele aqui. Nas pregações, quando o ministro, eu digo assim, para de ser bobo. Enquanto nós estamos no sufoco comprando na cantina para ganhar dinheiro, acho que é isso, para arrecadar dinheiro, para pagar cantor e pregador, você está acordando cedo, pegando o ônibus lotado para trabalhar, eles estão dormindo nas suas casas enormes e andando nos seus carros importados. Um bando de lobos corruptos do altar, falamos tanto dos políticos, ladrões, quando na verdade os nossos púlpitos estão cheios, e o nosso púlpito está cheio de mensalão. E aí ele traz a sua fala, eu quero abrir para vocês aqui, para vocês apresentarem suas reflexões sobre o assunto. Eu penso que toda generalização é complicadíssima. Existem pessoas que, com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo ouvinte, existem pessoas, não estou dizendo que esse é o seu caso, mas existem pessoas que usam desse artifício para não contribuir. E dizer que todos são dessa forma, isso é desonestidade intelectual. Tem pastores aí que tiram do bolso, tem pastores que estão lá no sertão nordestino, tem pastores que... A minha igreja, por exemplo, está na periferia e a gente acolhe as pessoas. Tem gente com coração em Deus. Só que a igreja evangélica no Brasil, ela é o extrato da sociedade. E em todos os segmentos sociais existem pessoas de bem e pessoas que não são de bem. E a igreja, ela não seria uma exceção. Os pastores fazem parte desse extrato social. Então existem pastores de bem e pastores que não são. Agora, generalizar que é um bando e de que todos... Isso é um equívoco enorme, porque não existe equilíbrio nas extremidades. Nós precisamos da Bíblia, sermos bíblico. A Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Graças a Deus nós temos uma igreja plural. Se você não se adequa em determinada igreja, meu irmão, vá para uma igreja que você confie na liderança. O que não pode é você permanecer no local em que você está, se autoflagelando, se automutilando e não crendo na liderança. Procure um lugar em que você será bênção, por favor. Amém. Porque isso só vai gerar depressão, frustração. Agora, não existe igreja perfeita. Porque se existir igreja perfeita, eu nem indicaria que o irmão fosse para lá, porque o irmão ia estragar essa igreja, porque eu tenho certeza que o irmão não é perfeito, como eu também não sou perfeito. Se eu fosse para essa igreja perfeita, eu estragaria essa igreja. A igreja é um ambiente em que o paradoxo se encontra. A igreja é o único ambiente no mundo em que doutor e pessoa que trabalha no serviço geral chama uma outra de irmão. Lá na minha igreja a gente tem oficiais da Marinha, das Forças Armadas, chamando o praça de senhor, porque o praça é o pastor. Então, assim, a igreja, o evangelho horizontaliza as relações em que as pessoas, elas são iguais. Agora, temos problemas? Sim, temos problemas sim. Mas se o irmão tá com o coração tão amargurado, e cuidado para isso, tá? Porque a raiz de amargura, ela gera um monte de enfermidades, tá bom? Se o irmão tá sentindo isso, por favor, procure uma igreja séria, uma igreja que o irmão se encontre. Muito bem, palavras trazidas e compartilhadas com carinho, com respeito, no entendimento das opiniões, que é sempre como a gente faz. A gente pode ter uma palavra contrária, uma palavra favorável, mas sempre tratando com serenidade, com respeito. Eu quero agradecer ao pastor Holtz por representar os companheiros todos. Eu estou aqui com vários outros ouvintes perguntando sobre rifa. Eles querem saber sobre a rifa. Entendeu? O povo quer saber sobre a rifa. JR, a rifa, hein? Não vai falar da rifa, não.
JR aqui, aliás, antes de falar de ouvir vocês sobre a rifa, ouvi dizendo aqui, eu não dou dinheiro à igreja, eu honro a Deus com os meus dízimos. Amém. E as minhas ofertas, conta aqui nosso ouvinte. Que coisa forte. Que é lasqueira, gente? O pastor Ricardo, que é o mais velho aqui entre nós, quando a pessoa fala, eita lasqueira, o que é isso? Lasqueira Ô, pastor. Eita trem, outra coisa ruim, sei lá, é ruim. Eu acho que é uma expressão de coisa muito grande. Lasqueira, acho que pode ser pra ruim e pra boa também, né? Não sei. É? Eu acho que pode ser. O ouvinte fala, eita lasqueira, esse pastor mandou bem. É mesmo? Então, falou, então tá elogiando, né? Foi alguma coisa exacerbada, alguma coisa em excesso, alguma coisa boa, muito grande. Então tá bom. E a rifa? Eu acho que a rifa nós temos aí a maioria das igrejas que são igrejas com dificuldade financeira, igrejas que lutam com apertados. Então o irmão doa lá um liquidificador, doa lá uma cafeteira, e aí se as pessoas compram lá um número, R$5, R$3, para ajudar na compra de um violão, na compra de um microfone, eu não vejo sinceramente nada demais. Esse assunto disso. É recorrente. Um dia eu estava no estacionamento esperando alguém e estava aqui ouvindo esse debate exatamente sobre rifa. E o que aconteceu? Não, mas eu acho que o meu ver, assim, a gente sempre leva para um lado e leva para o outro. Eu fecho o seguinte, depende, eu acho que a rifa, ela como já foi dito aqui, um exemplo que o pastor deu, existe muitas formas de ser feito, existe uma forma nociva, existe uma forma que é possível fazer sem interesse, uma coisa com controle para um grupo determinado de pessoas, né? Uma coisa com um objetivo já determinado, focado. Então, assim, acontece situações que pode ser feito e acontece situações que não pode ser feito. Eu acho que é muito da realidade da comunidade ou do local que é feito aquilo ali, entendeu? Então, eu acho que esse assunto é um assunto que ele oscila muito e dependendo, para mim, cada caso é um caso. Depende muito de como se faça a questão. Eu tenho um contraponto, respeitando a opinião dos nossos amigos. Eu acho que a rifa, como eu disse aqui anteriormente, eu não posso entrar em contradição. Para mim, todo ganho que parte da perda de alguém, para mim, é um ganho muito complicado. E na rifa você vai ter alguém perdendo. Eu acho que seria... Mas conclui. É isso que eu tô falando, viu? Eu acho que seria mais saudável para que o pastor levantasse uma oferta alçada, ensinasse oferta, porque a não ser que tenha alguma outra rifa que não funcione no mecanismo que eu vou expor aqui para os irmãos, e aí perdoe a minha ignorância, mas a rifa você tem um objeto e que vai ser sorteado, em que uma pessoa vai ganhar e as pessoas vão comprar um determinado número e quem não ganhou perde o investimento que fez naquele determinado número. Se houver alguma outra rifa que funcione de um outro mecanismo, assim, perdoe minha ignorância, mas essa aqui para mim... É só tirar o objetivo do investimento da perda. A pessoa vai contribuir, é só uma motivação, como eu já fiz. Mas pastor, se é para contribuir, contribui sem a rifa, dá oferta. Às vezes não funciona. Mas se não funciona é porque o motivo tá errado. Não necessariamente, depende como se abre para a comunidade e deixa claro aquilo ali. Normalmente, igreja, quando as pessoas participam desse tipo de coisa, elas fazem para contribuir mesmo. Eu já vi vários casos de as pessoas ganharem aquele determinado objeto e devolver. Porque ele não está interessado no objeto, ele está interessado em contribuir para aquele determinado objetivo. Mas olha só, são valores pequenos. Mas a nossa visão de igreja ela precisa ser pedagógica, tá? Eu tô entendendo a sua gente 100 números equivale a 100 pessoas. Será que as 100 pessoas estão entendendo? E aí a igreja ela pode servir, porque tem gente viciada em jogo. Pode ser R$2, R$3, mas tem gente viciada em jogo. Se a gente for partir do ponto de que todo mundo está entendendo pra gente fazer uma coisa na igreja, a gente não faz nada. Não, pastor, mas porque... a gente precisa ser bíblico, pastor. Não. Para mim, isso aí, como eu falei, isso aí é uma questão de fórum íntimo. Eu entendo sua posição e respeito, porque eu entendo que cada um pode ser feito. Por exemplo, lá eu já vi que a orientação é essa e tem que respeitar mesmo. Claro. Mas existe outras situações fundamentadas, como missionário, acampamento de adolescentes que não tem dinheiro para levantar, tem 5 adolescentes da comunidade que não tem dinheiro. E não há tempo para ser feito isso. Não há tempo para fazer oferta. Mas o que eu estou entendendo do pastor Rodson, que na lógica dele é o seguinte: se eu vou comprar a rifa aqui para ajudar o menino que vai ao acampamento dos adolescentes,
Por que eu não entrego isso como oferta? Por que tem que parecer que vai ganhar alguma coisa, uma troca? E aí o indivíduo que participa disso, que compra lá a rifa para ajudar o menino que vai para o acampamento do adolescente, na expectativa de ganhar algum dinheiro, ele não está ajudando o menino aí, o acampamento do adolescente. Ele está querendo ganhar o negócio, ou seja, não está ensinando a pessoa a investir muito mais na obra missionária do que no ganho de alguma coisa. É isso, pastor Hudson? Isso, mas essa é a lógica? Cada igreja local, ela tem um mecanismo, mas na minha visão é exatamente isso. Entendi. Jota, a sua questão aí é o valor, porque a questão da oferta, e principalmente, por exemplo, a gente está falando disso aí, mas se a gente fosse trabalhar a questão de motivação na igreja, a gente sabe que quando a igreja está em obra, é diferente a motivação de quando não está em obra. Então, infelizmente... é uma campanha, né? Não é campanha para obra. Exatamente, é uma motivação que se cria para que a pessoa possa entender, introjetar isso na mente, e ele pode participar de forma mais efusiva e diretamente. E a questão, tem coisas que às vezes não tem tempo de você esperar. Não dá tempo, daqui a 2 semanas ou uma situação. Eu estou entendendo, veja bem, irmãos, a opinião de cada um é a opinião de cada um. Vocês têm direito a falar o que vocês estão achando. Sem dúvida. Não é aqui a ideia, não é essa. Eu só pontuei aqui o pastor Hudson, que ele é o único. Sim. Se fosse o contrário, eu posicionaria o outro lado. Estou representando aqui para poder estabelecer isso aqui. Ou seja, se vai ajudar, se o meu objetivo, não, eu quero ajudar o menino a ir para o acampamento. Aí vendem para mim uma rifa que vai ganhar um galo. Eu disse, cara, eu vou dar o dinheiro. Porque aí eu tô ensinando, gente, agora, se vai motivar mais as pessoas, porque vai ter a rifa do galo, as pessoas estão querendo o galo e não ajudar o menino. É isso? É essa síntese, né? A realidade, Jota, é que a rifa na igreja, nesses casos que nós estamos citando aqui, ela tem mais a ver com o objetivo do que com o produto. Sem dúvida. A questão não é o produto que está ali sendo rifado, a questão é o objetivo, é o acampamento, é a compra de um violão, é a compra de uma mesa de som. Então o povo acaba se motivando pelo objetivo final, não pelo produto. Por isso é que eu acho que pessoas ficarem tristes porque não ganharam aquele tipo de rifa, isso quase que não existe. Eu nunca nem vi isso acontecer dentro da igreja, né? Muito bem. E olha que eu lido com a igreja já assim. Eu acho que eu queria só dar um contexto, né? A gente tem que tomar cuidado porque às vezes o discernimento de uma pessoa em cima de uma coisa é certo naquilo que ela pensa, mas ela também tem que levar em consideração vários elementos de que se uma regra fosse regra, não existiria a tipicidade, não existia os elementos de qualificadores de um delito. Então a gente precisa levar em consideração outras coisas que, na verdade, se baseia na intenção do coração e naquilo que você faz e a motivação pelo que você faz. Então, muitas vezes, uma coisa pode ser olhada de uma maneira religiosa e acaba atraindo ou fechando o cerco pelo um pensamento restritivo. Então, eu acredito que tudo tem que ser verificado na base da intenção e não da regra, da qualificadora e de um posicionamento. Só complicou muito. Tipicidade. Daqui a pouco eu pensei que ia acontecer, apareceu a escalação do time da Croácia, Morogovic, apendicite, conjuntivite. Olha só, JR, a intenção de um agente vai determinar o crime. Uma coisa é culpa, outra coisa é o dolo. A culpa ela insere você fazer uma atitude errada sem a intenção. Pastor, posso ajudar? Pode. Tentar, né? Concorda ou não concorda? Vou tentar. Pode jogar ou não pode jogar? Vou tentar. Não sei se vou conseguir. Eu já entendi. Meu pensamento é muito firme. Pelo que eu entendi da fala da pastora é o seguinte, que vai se criar ali, no caso, todo tentando interpretá-la, viu, pastora? Se não for isso, fica à vontade, você sabe que não tem estresse. A pessoa, a igreja, na sua opinião, a igreja pode desenvolver isso porque o objetivo da igreja é um objetivo saudável. Sim. Não há problema nisso. Acredito. Na visão do pastor Hudson é que o cara que vai comprar, na mesma igreja, o cara que vai comprar a rifa, ele pode não estar com os motivos saudáveis. Na opinião do pastor Ricardo, não se pode prever que tipo de pessoa que vai adquirir. O bispo, eu não consigo colocar o senhor nessa eu fiquei aqui nos três, só o senhor me desculpa. Porque o bispo, o bispo sempre tem que equilibrar entre um e outro. Só uma questão na intenção, assim, agora, né, vocês acompanharam, eu louvo a Deus aqui, a rádio também divulgou, a questão da nossa viagem agora para a Rússia. O missionário da junta, Missão Mundial, chegou lá na nossa igreja
e lançou o desafio. Em 3 semanas tínhamos que se levantar 2 passagens para a Rússia, cada uma R$8.000, R$16 mil em 3 semanas. Né? Embora muita gente ajude e tal, mas aí deu a ideia, nós fizemos uma camisa de algodão, camisa que custo bem baixo, e colocamos e uma palavra que há muito tempo aprendi, que eu não uso igreja de modo nenhum, é comprar. Não existe comprar igreja. A pessoa ia ofertar R$50 numa camisa, alguns chegavam, poxa, mas essa camisa é muito irmão, você não está comprando não, irmão, você está ofertando R$50 tá ganhando uma e pela camisa. oferta você ganha uma camisa, escrito lá, você na Rússia e tal. Então assim, da mesma forma... então não foi rifa. Não, isso não foi rifa, eu só estou dizendo a questão da intenção. A rifa ou não rifa, não é questão, você pode não rifar, olha só, você pode não rifar e colocar o peso na compra. A pessoa vai pegar, vai querer analisar, porque essa camisa é mais barata ali, porque o hambúrguer do McDonald's, o hambúrguer da igreja é mais caro do que o fast food, né? O hambúrguer da igreja é mais caro. Obrigado. Eu já vi gente fazendo essa comparação, né? O hambúrguer lá da igreja é R$15 ou R$10, mas o hambúrguer da igreja é para outro fim. Então a questão não é rifa, ou ter rifa ou não teve. Tem muitas coisas que não é rifa e que a gente não deixa claro e a pessoa termina tendo uma visão materializada do negócio. Certo. Cada um com a sua opinião. Cada um só cada qual. Né? E com a sua responsabilidade. Porque não é só a tua opinião. É se responsabilizar pelo que ensina. Claro. Pela maneira como lida com esse assunto. Eu sugiro sempre aos irmãos e aos nossos ouvintes que dialoguem sobre esse assunto nas suas igrejas. Porque se você tem um posicionamento que não você não concorda com isso, você tem que expressar isso. Sempre de maneira suave. Olha, que interessante, a gente pode discordar sem brigar. Claro. A gente pode discordar sem brigar. Não é isso? A gente pode construir. E outra coisa, eu tenho observado e tenho visto que às vezes a pessoa tem um posicionamento assim há 200 anos. A pessoa pode repensar o posicionamento dela e dizer, olha, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Realmente analisando dessa forma, eu acho que pessoas, o grande lance de você estar sempre em crescimento intelectual, emocional, é que você está sempre mudando. Não que você vai mudar, o contrário, entendeu? Não é exatamente, mas você vai pensando e repensando as coisas. Eu quero agradecer ao nosso ouvinte que se expressou daquela forma que eu li anteriormente. O pastor Rodson foi porta-voz da mesa, porque ele escreve o seguinte: pastor, eu peço perdão. Não foi minha intenção generalizar com o todo, mas eu conheço pastores e missionários, pessoas de bem que cavam um poço para sobreviver e ajudar os mais necessitados. Então eu quero agradecer aqui a fala do nosso querido ouvinte. Eu expressei aqui a opinião dele, a gente expressa a opinião de ouvinte com muito cuidado. Ele generalizou, porque se ele cita nome, a gente não vai mencionar esse tipo de coisa, porque à medida que eu falo sobre alguém, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Mas ele trouxe uma reflexão que não é só dele. Outras pessoas pensam sobre esse assunto. E ele reconhece que generalizou. Então, uma coisa que eu agradeço muito a Deus é que a gente pode ter aqui, uma opinião, vai olhar aqui, mas é possível a gente viver em unidade, apesar de todas as nossas dificuldades. Muito obrigado, querido e amado ouvinte, ligado na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Agora, tem uma pesquisa, minha gente, da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, que afirma que o casamento faz com que as pessoas fiquem menos sociáveis e agradáveis ao longo do tempo. Eu não sei se vocês concordam com essa pesquisa, se ela tem a ver. Eu até entendo a questão do sociável aqui, pode haver uma pessoa fica menos agradável. Você tem amigos que depois do casamento acabaram se afastando do grupo, ouvinte? Como administrar casamento e amizade? Qual o padrão bíblico construído por Deus? Você conhece gente assim que depois casou, se afastou do grupo? Mas a pessoa precisava afastar, né? Ou não? Ou sim ou não? O que o senhor acha, Bispo? Começa a ver do senhor. Eu conheço pessoas que antes de casar eram alegres, eram espontâneas, eram pessoas sociáveis, eram pessoas amigas. E o casamento não lhes fez bem. Não o casamento, mas a forma como elas lidam com o casamento. O casamento precisa ser algo construtivo. O casamento precisa edificar. Quando o casamento passa a ser algo danoso, deletério, algo que... Deletério, algo que destrói, algo que destrói, destrutivo, ele geralmente fará com que
as experiências ruins que você vivencia dentro do casamento se reproduzam para as suas demais relações. Então, quando o casamento é bom, agradável, construtivo, isso também vai se espraiar, vai acontecer nas suas demais relações. Então, o que a pesquisa, ela tem o seu fundo de realidade, sim. Jota, eu não sei exatamente se tem a ver isso, se tem a ver com essa questão social e tudo, mas uma coisa a gente consegue identificar, inclusive no meio esportivo e em geral na igreja, é que o casamento, ele pode, né, e é o grande percentual de influenciar numa queda física, sim, orgânica da pessoa, ou seja, engordar. E muitas vezes engorda, sim, a pessoa praticava esporte, ela deixa de praticar, questão da agenda, sono, a vida de solteira dela é mais agitada, aí ela passa a ter vida regrada, alimentação, a questão sexual também, que ela tem esse ponto, principalmente para a mulher, questão de remédios e tudo. Então, assim, gente que a partir do casamento deixa de ser ativa como era. Eu acredito que por causa disso, inclusive pastor, até no meio esportivo... Não entendi. O senhor falou que a pessoa quando casa engorda? Foi isso que o senhor falou? A maioria na igreja, você pode reparar. Protuberância pode abdominal. Reparar, o menino é saradinho. O senhor olhou pro bispo por quê? Eu não sei como ele era solteiro. Aí é bullying. Eu tô vendo, o senhor tá olhando. Vai olhar pro Rodos também, não? Mas eu falo às vezes pro menino lá, olha, abre o olho e tal. Por quê? Por causa disso aí, o cara... Abre o olho e fecha a boca. Abre o olho e fecha a boca. Ou... Né, depende, né, JR, onde é que, né? Pode também. Camarada, então quer dizer que a pessoa, enfim, finalmente o que a gente observa, você pode reparar o menino lá, adolescente, ele vem saradinho, ele vai pra academia e tal. Casou. A menininha também, aí casa. Aí tem aquele período que some, né? Na igreja, o menino, você não vê ninguém, aqueles 15, 20 dias, um mês. Aí, lua de mel. Os dois estão em Não, o irmão queria encontrar com a pessoa que casou? Não. A pessoa casou sábado, o irmão quer que a pessoa vá à igreja domingo? Não. Ele fica ali a lua de mel, sim, mas depois ele dá aquela sumida, aí o pessoal chama. 15, 20 dias o senhor falou, pastor? Mas quer acompanhar o povo? Não, JR. Você não deixa eu falar português claro. É claro que não. Você sinal pra mim. É claro que não. No palestra jovem direto. Mas dura um pouquinho. Aí depois passa esse momento, né? Ao equilíbrio, né? Sei. E aí vem. E aí você pode reparar, já vem uns quilinhos a mais. Porque o cara corria 3, 4 vezes por semana, ele já não teve tempo, né? Aquela coisa toda, já tá em outra aí atividade. Não teve tempo. Já tá em outra atividade física e que ela é benéfica, boa. Sim. Mas de repente pode não ser, dependendo como se faça. E aí. Pronto, aí. E aí o cara, você pode reparar, o menino ele para de academia. Não vou perguntar mais nada, não. Ele para na academia, a menina para de correr, ele para a atividade, aquele negócio de aniversário. E aí, geralmente, 1 ano, 2 anos depois, a performance atlética ou física ela cai. Certo. E aí a pessoa tá lá com os quilinhos a mais, aí já embarca, vai embora, já não sai como sair, tá cansado. Okay. Direito de resposta. Eu tô só acompanhando o que o bicho falou. É o que a gente observa. A tendência, muitas vezes, quando você casa, é que você acaba se isolando um pouco, você quer conhecer mais a intimidade, começa todo um trabalho de... E se isso ficar uma coisa constante, você acaba se isolando. Você vê que pessoas que casam, elas acabam não indo visitar outras pessoas, aí porque tem sempre alguma coisa fazendo dentro de casa, é sempre muita coisa. Quando tem filho, então, aí que você fica mais isolado ainda. Então a tendência, quando você coloca também dentro do seu casamento, toda a sua atenção, é que você também se acomoda. Aí, antes você ia pra academia, que você fazia, aí você, mas hoje eu não vou não, nem eu vou. Olha, aqui o ouvinte dizendo, JR, eu, por exemplo, eu me afastei de amizades que pra mim não eram boas, entendeu? Tava trazendo conflito no meu relacionamento com meu esposo. Uma coisa saudável. E eu engordei 2 quilos quando casei. Olha aí. O ouvinte tá falando aqui. Olha aí. Outro ouvinte, JR, é o seguinte, os evangelhos são engraçados, né? Os evangelhos são engraçados. Eu conheço muitas pessoas assim, casa engorda. Muito bom. Eu sou nutricionista, escuto muito isso, diz aqui a nossa querida ouvinte. Aqui outro ouvinte, meu marido engordou 20 quilos. Jesus. A pergunta é, em quanto tempo? Não é porque 20 quilos em 20 anos. Não, mas mesmo assim. Tem muito só ganhou, não perdeu nada. Foi o macarrão. Quando eu casei, a Cláudia, minha esposa, ela não tinha tanta prática de cozinhar, mas fazia muitos doces, que minha sogra
Então, assim, Cláudia na mão de doce, quando eu casei era um pudim quase todo dia. Ainda bem que eu ainda tava jogando. Consegui segurar a onda, mas agora... agora mal consigo dar 2, 3 coisinhas. Manteve a forma. Eu queria ver aqui a questão do como administrar casamento e amizades e qual o padrão bíblico construído por Deus. Tem um texto que eu gosto muito que está lá em Gênesis capítulo 5, verso 2, que diz assim: homem e mulher os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de Adão. Ou seja, Adão era o nome do casal, não era o nome apenas do homem. O homem põe o nome de Eva após queda, quando o homem deixa de se enxergar nela como uma única coisa. Então é o casal que é imagem e semelhança de Deus. Adão, o casal, que é imagem e semelhança de Deus, que revela a imagem e semelhança de Deus. Então, quando há o casamento, aquele casal ele precisa revelar a glória de Deus para as amizades, na igreja, na comunidade, no emprego. Então, eu acho muito complicado a questão do casal que se fecha em si mesmo, criando essa clausura e não revelando a glória de Deus para quem está do lado de fora. E é um exercício, né? Quando você se casa, é muito importante que você... as boas amizades, que continue, que você se alimente de coisas boas, que o seu casamento possa também dar fruto do Senhor. O que é isso? Vocês passem a evangelizar juntos, comecem a orar juntos, façam um propósito de trazer mais casais para oração, para entender a palavra. Eu acho que quando você coloca o propósito do seu casamento não em vocês mesmos, vocês passam a adquirir uma ideia de que aquilo foi para juntar, para acrescentar e não para diminuir. Então você vai continuar tendo boas amizades, eles também, e amizades juntos. Eu acho que é muito importante. O ouvinte conta aqui que ela se afastou de todas as amigas dela, tá com 7 anos de casado e só vive para casa dela, nem para família ela vai para fazer visita. O esposo dela engordou 12 quilos. E 12 é um número que se repete várias vezes, né? E eles estão aí, enfim, há 2 anos na fé. E a gente precisa entender que às vezes quando a gente abraça a fé, a gente precisa levar a fé para as pessoas que ainda não abraçaram, né? É necessário pensar de maneira adequada. Se a pessoa for controladora, o outro deixa de ser sociável mesmo. Tem isso também, né? A pessoa vivia cercada de amizades, aí outra pessoa que, segundo ela, uma pessoa controladora, né? Tá com 4 meses de casado, já ganhou 5 quilos. Bom, 5 quilos em 4 meses, querido, como você 12 meses, quanto vai dar? Nossa. Faz a conta aí pra mim, quem é bom de conta? Hein? Quem é bom de conta aí? Namorando em 5 anos, engordei 20 quilos. Namorando? Olha. O Jota, sabe o que tá ligado nisso aí também? Terminou 1 ano e já emagreceu 4 quilos. Sabe olha, final de namoro emagrece, é isso? Sabe o que tá ligado nisso aí? Muita gente se mantém em academia ou correndo, para poder casar, para poder conhecer alguém. É isso? Com certeza. Eu tenho um exemplo, uma irmãzinha, se ela estiver me ouvindo lá na igreja. Vai dar nome, não? Vai dar nome, não. Muito querida, ela malhava direto. Aí eu tô vendo, aparelho de academia, tá noiva. Você tá entendendo? Então a questão da autoestima... Não entendi. Parou a academia? Porque ela tá noiva, já tá encaminhada. Noiva não assinou o contrato, não, hein? Sim, então é isso aí. Você falou isso pra ela? Falei, minha filha, você tá na campanha ainda, não tá eleita, não. Mas é aquela coisa encaminhada, Deus já respondeu, já desceu fogo, todo. E aí o que acontece? Essa questão de se manter fisicamente, a estética, perpassa muito por essa questão da outra pessoa, de conhecer uma outra pessoa. E muita gente, depois que conhece a pessoa, casa e fica feliz, a pessoa descuida desse outro lado. Sei. E aí ela esquece a questão da saúde Pastor também. Rodos, tem uma dúvida aqui de um ouvinte, eu não sei se eu tô pedindo a pessoa certa para responder. Engordar é pecado? Pergunta aqui, ouvinte. Depende. Não sei que o senhor tá rindo. Por que o senhor tá rindo? O Vinte tá perguntando, tem que responder, o Vinte. Eu vou responder, depende. Depende. É só isso aí, parou? Essa é a resposta? Depende, porque tem questão hormonal, tem questão de saúde, enfermidade. Bonito. Ajudou, pastor Ricardo. Aí. Toca em Nada como um assunto após o outro, hein? Muito obrigado. Agora a gula né? A gula é pecado. A gula é pecado. Entendi. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim: o Deus de paz vos santifique em tudo.
e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados para a vinda do Senhor. Então, o crente normalmente conserva o espírito e a alma e esquece do corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo, tem que ser bem tratado para que a gente possa ser útil a Deus através do nosso corpo. Aqui, JR, depois que casamos, temos filhos, escola, não sobra din-din para academia, diz aqui ouvinte. Acontece Os também. dois fatores ajudam aqui a engordar, vocês estão falando isso mesmo. Você sabe quando a pessoa assim é dada a adquirir, consumir alimentos de forma intensa e contínua, entendeu? E ela tem amizade, essa pessoa influencia as outras? Sim. Tem uma pesquisa de Harvard sobre esse assunto, que pessoas assim acima do peso, se a pessoa tiver amizade com pessoas acima do peso, ela tem uma tendência a engordar fruto desse relacionamento. Se for casado, então mais ainda. O hábito que ela pega também. Comendo. Exatamente, a menina era da Porque academia. a mesa que as pessoas conversam, dialogam, falam um monte de coisa à mesa. Exatamente. Não, e sobretudo, assim, para nós latinos, comida é afeto. Comida não é só alimento. Então, você vai receber alguém na sua casa, a pessoa recebe com a mesa. E a pessoa tá chateada, ela vai comer para tentar resolver. Então, o senhor acha, então, desse jeito não tem muito jeito. A pessoa tem que equilibrar. A gente come muito mesmo. A gente come muito. Equilíbrio. Muito bem, minha gente. Quero agradecer as palavras dos nossos queridos debatedores hoje aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado pelo carinho. Pastor Holdson, um forte abraço. Deus abençoe sempre. Muito obrigado, JR. Obrigado aos debatedores. Foi um excelente debate no dia de hoje. Eu quero agradecer o convite, mandar um beijo especial para minha filha Laura, que está aqui me acompanhando. Cadê a Laurinha? Mandar um beijo para minha irmã Márcia, que deve estar me ouvindo, e para minha mãe, que Deus abençoe. Maravilha. Laurinha, vem cá, traz a Laurinha, correndo para mim. Pastora Virgínia, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, a todos os ouvintes, debatedores. Eu queria chamar todo mundo, 00:30. A gente tem um programa aqui de segunda a sexta. Espero por vocês, esse mês de fogo. A paz do Senhor. Pastor Ricardo, obrigado, um abraço. Agradeço a oportunidade a todos, Deus abençoe. Agradecer também a todos os irmãos que participaram, contribuíram e que oraram também pela nossa viagem à Rússia, que foi uma bênção. Agradecer também a Virgínia aí, a rádio, ao grupo, né? Aos nossos irmãos que o Portal News pôde oferecer e pôde divulgar bastante a nossa trajetória lá, que foi muito abençoada. Pleno.news. Pleno.news. É isso aí, muito bom. Ô, querido bispo Davi Gualberto, obrigado, um forte abraço, querido. Que alegria, que honra estar contigo. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço. Muito bem. Eu quero receber aqui nós estamos recebendo aqui um grupo maravilhoso aqui no nosso estúdio da 93 FM. Hoje, para nós, é uma data especial, é um tempo de gratidão, de reconhecimento, onde existe um valor especial naquilo que vai ser compartilhado aqui agora. A atenção para os nossos queridos ouvintes, é muito especial esse tempo, porque nós crescemos quando nós agradecemos. Ninguém chega a algum lugar sem a ajuda de pessoas importantes. Essa trilha que nós estamos aqui e nós vamos ouvir a respeito dela, foi uma trilha calcada no apoio, no acompanhamento, no encorajamento, de uma forma muito inspiradora, de pessoas muito especiais. E hoje haverá a menção a uma pessoa que para todos nós aqui é uma pessoa que faz parte dessa história e torna a vida de todos nós, ou tornou a vida de todos nós, uma grande realidade pela qual nós damos graças a Deus. Cristina Xisto, muito boa tarde aqui no nosso Debate 93 de hoje. Obrigada, JR. Esta pessoa que nós estamos falando é o saudoso José Messias. Ele teve uma grande participação, tenho certeza que na história do nosso país, do Brasil, e em particular na MK Music. Ele nos ajudou, participou conosco de grandes eventos, inclusive o primeiro evento, Nascer, Viver e Viver, foi feito a produção inteira pelo José Messias. Nós fazemos, inclusive, este relato no nosso livro dos 30 anos. Estamos aqui com a esposa dele, a Silvia, seu filho Júnior, para nós prestarmos essa homenagem, Silvia, em agradecimento por tudo que foi feito. Nós estamos aqui todos presentes, Grupo MK de Comunicação, a Rádio 93, a Andréia Maia, o Pleno News também para dar essa cobertura. E nós estamos gratos, primeiramente a Deus, né, por tudo isso. E eu quero que você leve, Silvio, o nosso livro da MK, né, que está aqui, inclusive falando aqui do Messias.
E uma homenagem também da Rádio 93 pelos 25 anos que nós estamos comemorando essa medalha. E muito obrigada, Silvia, Júnior, seu filho, e a Deus em primeiro lugar. Quando a gente agradece a Deus, a gente reconhece que Deus usa pessoas, Silvia. Eu queria que você se aproximasse aqui, Silvia, porque nós temos muito a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua história, pelo seu companheirismo, pela sua parceria. Nessa história toda, nós lembramos carinhosamente do querido José Messias, tão importante para a história da comunicação no Brasil inteiro, com a sua presença, com a sua criatividade, sua autenticidade. A gente sabe o quanto você é importante nessa história toda. Evidentemente, quando tudo isso começou a acontecer, a gente não imaginava o que viria. E a gente observa que Deus faz assim mesmo. Ele usa pessoas em momentos especiais para que ele faça a obra dele ser uma obra muito especial. Silvia, obrigado, boa tarde, que bom que você está aqui. Obrigada. Só tenho que agradecer ao deputado Harold de Oliveira, a MK, a rádio, entendeu? A Rádio 93, e dizer que Messias realmente fez muita coisa maravilhosa, e uma delas foi ajudar aqui a Rádio 93, entendeu? A MK, e ser amigo do Dr. Harold de Oliveira, que é uma pessoa maravilhosa. Tá? Desculpe. Obrigada por tudo a vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Só tenho que agradecer, doutor Harold. Obrigada, querido. Graças a Deus. Deus te abençoe e abençoe a nossa rádio. E para vocês... Fala, Júnior. E para vocês, em nome da Primeira Igreja Batista de Bacaxá, em nome da Igreja Assembleia de Deus Fonte de Água Viva, nós tiramos o chapéu para todos vocês. Palmas para Jesus. Esse é o querido Júnior, nosso ouvinte querido, que nos prestigia com essa audiência mais do que qualificada, dessa forma tão doce e carinhosa, e ao mesmo tempo homenageando o pai, homenageando a rádio e essas igrejas queridas. Mais uma vez, Silvia, muito obrigado. Que Deus te abençoe cada dia mais. A sua palavra de ação de graças é uma palavra que é bem característica de uma pessoa que sabe reconhecer os feitos de Deus e a graça de Deus. Deus abençoe muito. Vamos ler o texto, né, Cristina? Conta pra gente. Vamos. Em memória, a MK Music, agradecida, reconhece e honra José Messias pela parceria fundamental na sua trajetória vitoriosa de 30 anos. Obrigada, Silvia e Júnior. Graças a Deus. Graças a Deus. É assim que nós vamos para mais 30, para mais 50, para mais 100 anos. Amém. Com tantas coisas bonitas, com o coração agradecido, nesse tempo onde nós temos as sinalizações tão evidentes de gratidão, de carinho e de amor. É sempre bom, ouvinte, quando você olha para trás e lembra das pessoas que te ajudaram, que te apoiaram, que te sustentaram, e nesses marcos especiais, nessas datas chaves, poder reconhecer e mencionar nominalmente as pessoas queridas e especiais, como aconteceu tem acontecido ao longo desse tempo, e hoje registra-se de forma especial a figura querida e especial, maravilhosa, de José Messias, tão importante na nossa história, a história da 93 FM, a história do grupo MK de comunicação. Muito obrigado a querida Silvia, querido Júnior, e esse tempo precioso de gratidão a Deus pela vida tão especial do querido José Messias, lembrado hoje aqui no coração de todos nós da 93 FM. Nós queremos agradecer também aqui aos nossos queridos debatedores e vamos orar juntos aqui, agradecendo pela vida dos pastores aniversariantes de hoje e de amanhã, pastora Silvana Silva Mendes, da Igreja Libertação para Todos os Povos em Nova Friburgo, pastora Verônica Marques da Pavuna, a Igreja Evangélica Ministério Fazendo Aliança, e amanhã o pastor Elenilson Ramos, da Igreja Batista Ministérios Só Vitória em Belfor Roxo, e o pastor Ivo Paes Leme, da Assembleia de Deus em Jaceruba, todos os aniversariantes de hoje e de amanhã, pelas suas vidas nós agradecemos, e vamos orar juntos agora, Silvia e Júnior. Vamos agradecer por essa história bonita do nosso querido José Messias e orando pela vida de vocês, para que Deus continue a fortalecê-los, a guardá-los e abençoá-los em todo o tempo. Nós continuamos a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando sempre, sempre, sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, pastor Hudson. Senhor, muito obrigado, Pai, que esse princípio de gratidão seja pedagógico, que a gente aprenda, Pai, com essa atitude da Rádio 93 FM, Deus, que a gente honre as pessoas que nos ajudaram,
as pessoas que foram marcantes nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela vida da Silvia, Senhor Deus, que o Senhor a abençoe, Pai, essa família de maneira poderosa, que a tua boa mão esteja sobre eles, Pai. Tome também, Senhor Deus, a pastora Silvana Silva Mendes, da Igreja Libertação para Todos os Povos, Nova Friburgo, para a pastora Verônica Marques, da Pavuna, Igreja Evangélica Ministério Fazendo Aliança, que o Senhor conceda mais anos de vida, Pai. Pedimos que a tua prosperidade, que a tua boa mão esteja sobre eles. Pedimos também para aqueles que nesse momento estão com os corações enlutados, Pai. Console, Senhor Deus, só o consolo do teu Espírito Santo é capaz de dar algum alento, Pai. Se porventura, Senhor Deus, tem alguém com algum ente querido desaparecido, Pai, oh Deus, promova o encontro, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Toque no coração daqueles que saíram de casa, Pai, para retornar para as suas casas, Pai. Nos dê um restante de sexta-feira na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.